pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais um novo episódio do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Lembrando que é uma iniciativa do PT de Nova Friburgo e hoje vamos falar sobre saúde, recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Rafaela Siqueira, médica palestrante, e hoje vai falar muito sobre saúde. Doutora Rafaela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jaqueline. Obrigada ao PT pelo convite. Seja muito bem-vinda e hoje vamos falar sobre diabetes, mas antes eu quero saber quem é Rafaela Siqueira. Engraçado, né? Bem, eu sou friburguense, nascida em Nova Friburgo. Na verdade, eu falo que eu sou friburguense, nascida em Conselheiro Paulino. Sexto distrito, meu amado distrito. Sim. Meu pai, Siqueira, ele fala que ele era conhecido como Siqueirinha, agora que ele já envelheceu, ele é o Siqueira. E a gente começou com meu pai, trabalhava agrônomo, trabalhava com plantação de flores e rosas no sítio, né? E foi um grande produtor de rosas do estado na época. Minha mãe sempre trabalhou no comércio, Luci, e eu tenho uma irmã, Raquel, e agora uma nova família, meu marido, Renato, e minha filha Alice, de 11 anos, que é uma delícia. 11 aninhos, a mãe coruja. E Rafaela, como que você, né? Você falou que é friburguense, sua vida toda em Conselheiro Paulino. Hoje você ainda mora em Conselheiro, não? Não. Hoje eu moro, na verdade, no outro lado. Hoje eu moro em Olaria, mas, assim, grande parte da minha vida lá, né? Claro, como boa parte dos friburguenses, a gente vive aqui, faz esse movimento de saída para estudar, né? E a gente retorna num outro momento da vida, né? Mas, basicamente, toda a minha... até a vida adulta, a gente foi criado lá, na verdade, no Parque das Flores. Lá perto, né? A gente fala que é Conselheiro. Dentro do o bairro, né? Mas dentro do distrito de Conselheiro Paulino. E, Rafaela, você sai em que ano de Nova Friburgo para estudar medicina? Agora você me pegou, mas, na verdade, eu fui para morar em Niterói, né? Ainda no terceiro ano, né? Eu terminei a graduação lá do terceiro ano e comecei a faculdade em 99, acho que foi isso, né? E aí foram 6 anos de faculdade e depois mais 2 anos de especialização em clínica médica, a residência, a gente precisa fazer como pré-requisito, e depois mais 2 anos de especialização em endocrinologia, né? Então, para hoje a gente se titular, né, endocrinologista, a gente precisa passar pela residência ou então que a gente faça uma pós-graduação que seja aprovada pelo MEC, ou reconhecida, pelo MEC, e fazer prova de título, né, para que a gente possa exercer como especialista, né? Resumindo, 10 anos, né? 10 anos. 10 anos de luta, de estudo, de disciplina. Sim. E, Rafaela, como que foi seu despertar? Assim, eu vou ser médica. De vez em quando fazem essa pergunta, é engraçado, né? Porque eu não lembro, assim, da minha vida eu pensando em outra profissão, assim. Não é romantizar, não. Eu acho que não existe muito romance, assim. Mas desde que eu me entendo, que eu comecei a pensar, eu não tinha muita opção. Eu entendia que eu ia ser médica e pronto, e que eu tinha que estudar para isso, e era, sei lá, parece que foi uma coisa meio que natural, assim. Meus pais não eram médicos, né? Meu pai engenheiro agrônomo e a minha mãe trabalhando no comércio. Minha mãe veio, né, uma história de vir de uma cidade do interior, com uma mãe com 10 filhos, né? Assim, a minha mãe tem 10 irmãos e veio naquela leva de melhorar a vida, numa situação de muita dificuldade, os dois, assim, trabalhando. E aí tem o outro lado, né, que a minha tia, a Joseli Madeira, que na verdade foi uma das pioneiras na endocrinologia em Friburgo, é uma pessoa que eu sempre admirei, né, e provavelmente foi uma das minhas... Uma inspiração, né? Uma inspiração, né, e é interessante, né, você ver assim. E aí eu sempre, nessa história, lembro de uma outra pessoa que foi muito importante, assim, para mim, né, nessa decisão. Que foi o Paulo Duaré, nefrologista, inclusive candidato do PT, um super petista, assim, da época, uma pessoa muito querida e que eu admirava muito, assim, porque ele tinha muita questão de envolvimento em lutas sociais, né,
Então, assim, eu sempre admirei nele não só a medicina, mas ele fazia a medicina de uma forma diferente, né? E eu acho que ele também é uma grande inspiração, sempre foi uma grande inspiração para mim. Bacana, bacana. E, logicamente, não se arrependeu em nenhum momento por ter escolhido o caminho da medicina, né? Não, isso é bom, eu acho, Com porque certeza. fica mais leve trabalhar. Quando você trabalha com o que você gosta, fica mais leve. Exato. Claro, assim, medicina, a gente vive disso, trabalha disso e precisa ser reconhecido como uma profissão. A gente ganha dinheiro daí, não é só uma vocação, não. Uhum. Mas você trabalhar com o que você gosta deixa as coisas mais fáceis, assim, eu acho. E ajudar as pessoas, né, Rafaela, deve ter um sentido também diferente, né? É. Os relatos que você deve ouvir também no consultório, no dia a dia. Isso eu acho muito legal, porque eu estava outro dia pensando, assim, que uma amiga falou que era boa ouvinte. Eu falei assim, gente, será? Aí eu pensei assim, na verdade, a profissão, a medicina, é isso. A gente precisa ouvir, porque nem sempre o diagnóstico está ali, mas vai estar na entrelinha, vai estar no que ela está contando, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa ouvir e isso que eu mais gosto da medicina, sabe? Ela traz muita oportunidade de você cuidar mesmo. Acho que a palavra é cuidar. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de cuidar, assim. Assim, me preenche, me alegra isso, entendeu? Acho que a medicina, né? Tudo bem que não é minha área, eu sou jornalista, mas quando você fala do cuidar, o cuidar vem junto com a empatia também, né, Rafaela? Sim. Que, assim, durante a formação no curso de medicina, isso é uma coisa que eu não sei se mudou, né? Eu tô fora ali da faculdade há algum tempo, mas assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter mais durante o curso, né? Porque é muito duro. A gente fala que você entra muito novo, né? Entrei na faculdade, tinha 17 anos, assim, então você tem muito pouca experiência de vida. E acho que é uma frase importante, né? Você conhece o mundo pela porta dos fundos, você começa pela morte, você está dissecando um cadáver. Então, assim, acaba que muitas vezes você vai criar uma forma de resistir a isso. Uhum. E a gente tem muito pouco olhar de cuidado para esse estudante da medicina, né? E aí, como que ele consegue criar uma empatia? Às vezes ele vai criar uma casca ali para uma defesa, entendeu? Que não é necessário, né? E aí, eu acho que com amadurecimento você vai criando, realmente vendo que é isso, é empatia. Você vai fazer o seu melhor, mas que às vezes não é o melhor para aquela pessoa, você vai orientar, às vezes não é a sua realidade, a maioria das vezes não é a nossa realidade, porque se a gente colocar hoje Brasil, né, a maioria da população não vive na minha realidade, mas eu tento imaginar ou conversar com ele ali, tento entrar naquela realidade dele para que a gente use o nosso conhecimento para realmente melhorar aquela condição dele de saúde, né? Isso é fundamental, né? Você tentar entender a vida, a dor do outro, né? Às vezes a gente não consegue sentir, mas pelo menos tentar entender, né, a realidade para poder dar esse auxílio que, em relação a vocês médicos, né, é importantíssimo para o paciente. E a gente normalmente está muito próximo, assim, né? Dizem, né? O médico e o padre, né? Mas, assim, a gente tá muito próximo. Então, isso eu acho uma coisa muito legal. E, na verdade, eu acho que hoje eu aprendo tanto, porque, assim, a confiança que o paciente tem em você de realmente se entregar, de contar a experiência que ele teve, tudo que ele conseguiu passar, você acaba pensando e trazendo para você. E aí você se vê em situações e fala assim, nossa, aquela paciente me contou, foi exatamente isso. E olha que interessante. E aí você vai criando a realidade ou entendendo a realidade do paciente, né? E isso é maravilhoso, assim. Sou apaixonada. Eu amo estar ali no consultório e ouvir aquelas histórias. Aquela frase clichê, né, Rafaela? Não há dinheiro no mundo que pague isso, né? Não há. E aí, para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu quero saber como que você chegou a ser palestrante, porque você também é palestrante, né? Como é que foi o convite, sua primeira palestra, como que foi isso? Então, a gente... Como é que eu vou... A gente acaba virando alguma referência em alguns lugares e a gente faz algumas palestras, algumas para a própria indústria farmacêutica, outras para associações,
outra a gente faz para algumas indústrias, palestras normalmente em tom educativos. Fora isso, a gente tem um grupo médico, né, que a gente mensalmente se encontra para atualização. Então, ou eu vou falar algum tema, ou a gente vai trazer algum caso de difícil manejo para discutir com os colegas. Então, eu acho que é sempre um eterno aprendizado. É um debate positivo, né? Sim, eternamente. Bacana. Essa é a doutora Rafaela Siqueira. Nosso primeiro bloco fica por aqui, mas voltamos no segundo e vamos falar sobre diabetes. Ela vai explicar tintim por tintim pra gente. Não saia daí. Voltamos com o nosso segundo bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais, recebendo hoje a doutora Rafaela Siqueira. Doutora Rafaela, vamos falar um pouco sobre diabetes. O que é a diabetes? Diabetes é um mundo, né? Eu falo que diabetes a gente tenta simplificar, mas hoje, se a gente olhar, a gente vai ter, vamos lá, com certeza, mais de 10 tipos de diabetes, né? Que a gente vai... alguns se misturam, eu tenho um pouco de um pouco de outro. Mas, assim, para facilitar, né? E até para a gente pensar em estratégias de condução, a gente classifica em 2 grandes grupos, que é o diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 1. Até porque a fisiopatologia que a gente chama da doença é diferente, né? Se a gente pensar no diabetes tipo 2, que é aquele que todo mundo conhece, que é o adulto, e que, na verdade, a gente chama do diabetes multifatorial. E a gente, às vezes, usa fatores mutáveis e fatores não mutáveis. Então, por que o paciente ficou diabético tipo 2? Normalmente, isso é importante falar, que é uma diferença para o diabetes. Ele é um diabetes mais da vida adulta, né? Que tem também como um fator de risco a idade. Então, se eu vou... paciente de 30 anos tem um risco menor do que um paciente de 60 anos de ter diabetes tipo 2. Então, quando a gente fala de diabetes tipo 2, a gente vai falar dos fatores mutáveis. Quem são eles? Obesidade, o cigarro, e aí, claro, a alimentação vai entrar aqui, o exercício físico. Quando a gente fala dos fatores não mutáveis, se eu tenho história na minha família de pai ou mãe ou irmãos diabéticos, a minha genética, a minha idade, se a mulher está ou não na menopausa. Então, ele não tem uma única causa, ele é uma mistura de causas. A gente sempre pensa no doce, né? Sempre, quando fala dessa doença, vem o doce, o açúcar na mente, mas não é por aí. Não é só isso, né? Porque se a gente pensar como acontece o diabetes tipo 2, que a gente está falando dele, no início a gente chama de resistência insulínica, e está até na moda isso, né? Resistência insulínica não é uma doença, a resistência insulínica é a manifestação do corpo que ele não está dando conta, a insulina não está dando conta ali do que ela deveria fazer. Por quê? A maioria das vezes está associada à obesidade. Então, a minha insulina não consegue agir da maneira que ela deveria agir. E aí, para eu poder consumir, eu comi, vamos falar dos carboidratos simples, uma macarronada. Eu preciso liberar um pouco de insulina, mas se eu tenho obesidade, eu vou liberar muito mais insulina. E a gente fala que você vai gastar o seu pâncreas, literalmente. E nesse processo vai chegar um momento em que ele não vai dar mais conta, a gente chama assim. Normalmente nesse ponto a gente já tem aí perto de 70% de falência desse pâncreas. Eu vou abrir o diabetes. A gente normalmente costuma fazer uma analogia com um iceberg. O diabetes é a ponta do iceberg, né? Porque muita coisa já aconteceu aqui por baixo até eu chegar aqui nesse ponto que é o diabetes, né? Do tipo 2 que a gente está falando. Então, isso é bem interessante, porque se a gente pensar em tudo que a gente poderia ter feito aqui para o paciente não chegar aqui na ponta do iceberg, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente entender. E aí, a gente precisa falar que quando o paciente tem diabetes tipo 2, ele tem riscos aumentados de várias doenças. A gente divide, né? Microvascular e macrovascular. Microvascular. E aí eu vou falar essas coisas que normalmente os pacientes sabem e é apavorante, eles ficam apavorados, né? Que é a cegueira, é a insuficiência renal, é a amputação. E a gente fala das doenças macrovasculares, infarto e derrame. Então, a gente sabe que esse paciente diabético, esse é um paciente que deve ser olhado não só o açúcar, se o açúcar está bom, se o açúcar não está.
É o açúcar, é o colesterol, é a pressão, se ele tem obesidade, se ele não tem. Então, ele deve ser olhado num contexto mais amplo para reduzir mortalidade. Agora, se a gente for para outro universo, que é o diabetes tipo 1, e aí a gente gosta de falar, né, que é o diabetes da criança, do adolescente, aí a fisiopatologia é totalmente diferente. Que a gente está falando de uma doença autoimune, genética. E assim, normalmente quando a gente recebe, né, os pais, eles vêm assim, doutor, eu nunca dei doce para ele, ou então, ele foi no aniversário ontem, tenho certeza que foi bolo de chocolate. Aí a gente tem que fazer o papel contrário. Não, não foi, mãe. Na verdade, ele já tinha uma alteração genética que ligou, e aí ele começa a produzir anticorpos que destroem as células do pâncreas. E pronto, e aí as células do pâncreas produtoras de insulina, né? E pronto, ele não consegue mais produzir insulina. Então é diferente, não tem um caminho. A criança está bem hoje, daqui a 7 dias a criança pode estar internada em cetoacidose. Então é uma fisiologia totalmente diferente. O tratamento totalmente diferente. Isso que eu ia te perguntar, como que é um tratamento para a criança e para o adulto? Criança, a gente costuma falar, é insulina, né? Porque não adianta, eu vou dar um remédio para estimular a célula produtora de insulina. Ele não produz insulina, não faz sentido a gente fazer isso. Então, normalmente, a gente insuliniza essa criança e a gente tenta, vamos botar assim, a gente tenta imitar o pâncreas, ok? A gente dá uma insulina que a gente chama de basal, que vai ficar ali o dia inteiro, como se fosse meu pâncreas, produzindo. E toda vez que essa criança vai comer, ela toma uma dose de insulina, que a gente chama de ação rápida, para cobrir a refeição. Então, essa criança normalmente toma uma insulina basal, que é de manhã, normalmente, depois ela toma insulina no café, no almoço, no lanche, na janta, na ceia. Então, ela insuliniza em torno de 6 vezes e ela precisa furar o dedinho essas 6 vezes. Isso que eu ia perguntar, como que é isso? É oral, é no dedinho, tem aquela que é na barriga, não tem? As insulinas são... a gente faz subcutânea, não existe insulina oral ainda, mas a gente tem avançado muito com a tecnologia no tratamento de diabetes tipo 1 e assim, eu amo, assim, né, diabetes tipo 1 e adoro tecnologia, porque a gente usar a tecnologia para o bem é uma coisa muito legal, né? Eu falo assim, a culpa não é da tecnologia, a culpa é do ser humano que está fazendo o que está fazendo com ela. E nesse caso a gente faz coisas muito legais. Então hoje a gente consegue usar sensor, né? Agora tem sensor, né, gente? É extraordinário esse sensor. Muito legal. É muito legal. A gente consegue usar bomba de insulina nessas crianças. Algumas se adaptam, outras não, mas assim, aí hoje a gente consegue chegar numa tecnologia de bomba de insulina. A gente ainda não pode chamar de pâncreas artificial, porque ainda faltam ajustes ali, mas é um sistema fechado que a própria bomba joga para o sensor e o sensor vai controlando a dose de insulina. Então, assim, a gente diminui muito a chance, vamos supor, numa criança pequenininha, de uma hipoglicemia, que é um quadro grave, assusta, né? Assusta os familiares. Então, assim, é muito legal a gente entender que o diabetes tipo 1, assim, a gente tem tido uma associação, uma contribuição enorme da tecnologia, assim. É legal a gente olhar isso e acompanhar, assim. Eu não tenho tanto tempo de formada assim, mas eu já consigo ver a diferença do que a gente consegue hoje com a tecnologia no tratamento de diabetes infanto-juvenil. Bacana, viva a tecnologia para o bem. Para o bem. Para o bem. E a gente falou de criança, doutora. E se falarmos agora sobre os idosos, por exemplo, como tratar os idosos, né? Com uma idade mais avançada, mais debilitada, como que funciona esse tratamento para essas pessoas com mais idade? Então, existe hoje a Sociedade Brasileira de Diabetes, todo ano não, mas normalmente ela atualiza as diretrizes, né? E tem um capítulo especial, que é o tratamento do diabetes no idoso. Eu acho que a principal coisa é a gente entender, e a gente está numa cidade que a gente tem muito... Sim, exatamente. Eu acho que isso é interessante. A gente tem que classificar esse idoso, que a gente chama. Eu posso ter um idoso funcional, que a gente chama, com todas as suas funções independentes, ele não precisa de ajuda para nada, até um idoso frágil, às vezes da mesma idade. Eu posso ter um paciente de 75 anos, com todas, eu falo com meu pai, né, com todas as independências, fazendo todas as pirraças que ele faz, todas as malcriações, e posso ter um idoso de 75 anos, hoje acamado, com as funções debilitadas. Isso vai mudar a maneira como que a gente olha esse idoso. Porque muitas vezes o importante para ele vai ser o aporte nutricional. E aí entra, né?
eu preciso de uma enfermeira, eu preciso da nutrição. E aí vem, o idoso, ele exemplifica muito bem a diferença que uma equipe faz no tratamento do paciente diabético. Entendi. E sobre essa equipe, né, a equipe multiprofissional, a importância dessa equipe, nós vamos falar já já no próximo bloco. Não saia daí. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Lembrando que é uma iniciativa do PT de Nova Friburgo. E recebendo hoje a doutora Rafaela Siqueira. Doutora, vamos falar sobre a importância da equipe multiprofissional nessa situação, né, das diabetes. A importância dessa equipe. Aí já que você entrou num tema que eu amo, né? E que eu defendo, assim, desde que eu me formei, né? Sempre que a gente fala assim, né, tratar o paciente de doença crônica, aí eu não tenho tanta experiência em outras áreas, mas, né, pegando aí, o paciente que foi, o paciente da doença psiquiátrica, o paciente diabetes, o próprio paciente tabagista, que são pacientes que a gente precisa de equipes, né? E não existe equipe de uma pessoa só, então não existe equipe de médico, só um médico, né? Então, assim, isso é fundamental para a gente pensar em tratamento, porque eu sempre falo assim, o paciente ele tá lá comigo algum tempo da vida dele muito pequeno, a cada 4 meses, mas o diabetes dele vai com ele para casa, né? Então, assim, a dúvida dele vai estar relacionada com como eu me alimento. Tá, ela falou que eu tenho que cuidar do meu pé. Como é que eu cuido do meu pé? O que eu como? Vou comer batata? Vou comer macarrão? As dúvidas são do dia a dia. Então, assim, não dá para hoje a gente pensar em tratar diabetes sem equipe. E aí a gente está falando de diversos profissionais, mas a gente pode citar aqui que é um médico, é um nutricionista. Normalmente a gente conta com o pessoal, vamos lá, psicologia. Tem a própria galera da odonto que entra junto, a farmácia. Ou existe a Sociedade Brasileira de Diabetes e a ADJ também, né? Eles estimulam muito a formação que eles chamam de educadores em diabetes, que são pessoas ligadas à saúde que você pode fazer. Tem vários cursos até gratuitos pela sociedade. E essas pessoas conseguem abordar. Por exemplo, usar insulina. Será que é fácil? Usar insulina 7 vezes por dia. Será que é fácil? Então, assim, como é que você aplica? Como é que você faz rodízio? Não é numa consulta médica, que geralmente é a própria pessoa que aplica, né? Sim, é a própria pessoa que aplica. E muitas vezes é a própria criança que vai aplicar. Então, assim, como é que você faz isso? Ou você tem uma enfermeira ali, ou você tem a farmacêutica, ou você tem um educador em diabetes. Fora as dúvidas nutricionais, que aí eu falo que a nutrição é meu braço direito e esquerdo, que normalmente são elas que me dão orientação para eu definir a partir do que elas fizeram como que eu vou tomar a minha estratégia, entendeu? E hoje, por exemplo, doutora Rafaela, em relação a diabetes, alimentação assim que você fala assim, essa, pelo amor de Deus, passa longe. Fica a dica, hein, gente? É porque, na verdade, existem tantos mitos, assim, as pessoas querem culpar um alimento. Aham. Às vezes é o ovo, aí tadinho, agora o ovo é bom. Aí é o leite, o glúten, assim, na verdade, não existe isso, né? Glúten é ruim para quem tem doença celíaca, né? Mas glúten é ruim para quem não tem problema com glúten? Não. Qual é o problema? Se você está comendo muito glúten, você está comendo muita farinha branca. A farinha branca é um alimento adequado para o paciente diabético? Não. Então, se eu diminuo o glúten, eu estou diminuindo a farinha branca. Eu estou melhorando a minha alimentação. Então, na verdade, se a gente quiser culpar algum alimento, hoje a gente tem ciência para falar isso, a gente tem vários estudos muito bonitos dos alimentos ultraprocessados. Então, se a gente pensar hoje o que é ruim para o diabetes, porque a gente sabe que alimento ultraprocessado gera processo inflamatório. Uhum. E até foi interessante, né? A gente proibir alimento ultraprocessado em cesta básica, né? É uma luta até da própria sociedade, né? E a gente tem uma luta aí, né, para aumentar a taxação de alimentos ultraprocessados. Isso é uma luta, inclusive, da própria Sociedade de Endocrinologia e Diabetes, né? Porque a gente sabe que esses alimentos são inflamatórios. Esses alimentos vão matar neurônios. Esses alimentos vão ser disruptivos para a saciedade e fome.
E se eu tenho um paciente diabético, já com risco cardiovascular, com uma doença inflamatória arterial, eu estou jogando ultraprocessado, esse paciente vai infartar, esse É uma bomba, né? derrame, exatamente. Então, se a gente puder ficar longe, são as bebidas adoçadas, os biscoitos recheados, os embutidos. Eu costumo falar assim, alimento que você não reconhece o que é, não come. Porque a gente precisa reconhecer o que é aquele alimento, minimamente, né? Entendi, tá vendo, gente? A gente tá rindo por dentro, mas fica a dica aqui importante da doutora Rafaela. Doutora, para a gente, né, seguir essa reflexão, a questão do fortalecimento da rede básica de saúde, como que você vê isso? Então, por isso que eu achei esse tema interessante, assim, diabetes. Porque se a gente pensar, a gente vê o paciente diabético muito muito solto, eu não sei se é assim que eu quero falar, ele está perdido ali na rede, né? E quanto menos a gente acolhe esse paciente no momento inicial, mais a gente está aumentando a chance desse paciente virar um paciente grave. E aí é esse paciente que vai para o Hospital Raul Sertã, que vai aumentar as filas, que vai perder a perna, vai ficar cego, que vai entrar para um processo de diálise com uma condição de vida muito ruim. Então, assim, o que me deixa angustiada é a gente não ter a gente uma de atenção primária, que é lá que o paciente vai estar funcionando, porque a gente poderia evitar, e a gente sabe disso, né? Tem estudos até antigos, a gente chama, é o KPDS, né? Que é um grande estudo e foi um divisor, assim. A gente entendeu que o paciente ele não vai ficar cego, ele não vai ter diálise, isso não é da doença, isso é da doença que não foi tratada. Nossa, interessantíssima essa fala. É, exatamente, porque tinha esse mito, né? Ah, não, eu sou diabético, eu vou morrer, ou eu vou ficar cega. Exatamente. Não é. Desde do KPDS, que é um estudo, eu não me lembro de quando ele é, mas é um estudo muito grande, que a gente entendeu. Não, olha só, esse paciente, essas complicações que a gente chama microvasculares, elas são complicações que podem não acontecer se esse paciente é bem tratado. E é interessante, né, que a gente vê hoje, chegou para amputar no Raul Sertã, chegou para dialisar no Raul Sertã, a gente entender que aquele paciente não precisava estar ali. Se ele tivesse sido acolhido na estratégia da família, se ele tivesse sido atendido pela nutricionista e acompanhado. Mas eu não estou falando só atendido, se realmente ele tivesse sido atendido, né? Se ele tivesse a consulta dele de retorno realmente garantida, se a gente conseguisse dar uma continuidade, né, para esse paciente. E além disso, né, a gente entender que algumas vezes a gente vai estar em regiões que você precisa passar a informação de uma maneira diferente. Culturalmente, ela vai precisar de outro tipo de informação ou de uma informação passada diferente. A gente entender como chegar nessa pessoa. E normalmente isso é feito na estratégia, né? É feito ali na base da saúde. Então as pessoas gostam de falar fortalecer a saúde básica, mas a gente tem que entender realmente o que é fortalecer a saúde básica. É evitar que esse paciente chegue no Raul Sertã amputando a perna dele, né? Então, assim, a gente está falando a gente está deixando de cuidar dos pacientes que vão ter doenças muito graves ali. Então, acho que a gente pensar hoje em diabetes é a gente pensar num projeto de fazer com que a saúde básica, a estratégia, que isso funcione dentro de Friburgo, entendeu? Perfeito, doutora. E assim, descobrindo bem lá no comecinho, a pessoa pode ter uma vida normal, né? Uma vida tranquila. Sim. Tem uma frase que o pessoal no grupo de trabalho gosta de usar, né? Que é assim, a função do SUS não é nem cuidar, é promover saúde. Porque a gente pode atuar antes da doença, promovendo saúde. Se eu estou numa área em que eu estou promovendo esporte, que eu estou para criança ou pro idoso, se eu estou numa área em que eles têm acesso a médico de forma de rotina, eu posso nem sempre não ter diabetes, mas eu posso adiar aquela doença, a gente fala em anos, e aí eu estou ganhando anos sem diabetes, né?
Então, a gente pode atuar antes da doença, a gente pode atuar promovendo saúde e não só tratando doença. Exatamente, né? Ah, se isso acontecesse. Mas estamos aí sempre com o pensamento positivo de dias melhores. Até porque Nova Friburgo pode muito mais, né, doutora? Sempre. A gente está aqui num trabalho imaginando que a gente pode sempre fazer melhor. Com certeza. Estamos chegando ao final do nosso podcast, desse bate-papo super bacana. Quero te agradecer muito, doutora Rafaela. Eu não sei se você gostaria de deixar a sua rede social, se as pessoas tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, fica à vontade. A gente tem Espaço Mellitus. Como que é? Espaço Mellitus, de diabetes mellitus. Espaço Mellitus no Instagram, se as pessoas quiserem seguir. A gente faz isso lá, né? Que é o trabalho multidisciplinar. Eu trabalho sempre com as nutricionistas em conjunto e pode mandar pergunta lá que a gente está sempre para responder. Legal, doutora, muito obrigada. Tá bom sucesso aí na sua caminhada. Obrigada a vocês. Pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.